Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Maísa Santos, especialista em gestão profissional de condomínios, e este é o canal Super Síndico, o seu lugar se você quer prosperar como síndico profissional. E é com muita alegria que eu decidi retornar com esse projeto às 5h57, de segunda a sexta-feira, para estar com você, para que a gente crie juntos aqui uma comunidade de pessoas que querem conhecer mais sobre gestão profissional de condomínios, que querem aprender como fazer mais, como ser mais, como transformar mais e, claro, como fazer mais dinheiro também, né? Porque esse é o nosso negócio. Se é o nosso negócio, a gente precisa ter leveza para fazer o trabalho, precisa ser bem remunerado, precisa ter qualidade de vida, e tudo isso depende de conhecimento. Ontem uma pessoa fez uma pergunta para mim que eu achei muito pertinente falar sobre isso hoje com você, porque é muito comum esse tipo de coisa acontecer. É algo que pega as pessoas de calças curtas, como se dizem, né? E inclusive síndico profissional cai nisso daqui. Então é importante você saber para que, quando você passe por isso numa assembleia, você saiba se posicionar, tá? A pessoa colocou assim: bom dia, professora Maísa. Eu estou tendo uns dias de ir a médicos, ficar ontem e hoje com os meus netos, mas estou amando suas lives matinais quando eu consigo assistir. Eu vou me candidatar ano que vem para ser síndica do meu condomínio, o condomínio onde moro, os últimos... Aí ela coloca, os dois últimos síndicos fazem a divisão de um salário mínimo para os 6 subsíndicos. Isso é legal? Quem já passou por isso, meu povo? De dividir o salário do síndico com o subsíndico. Vamos entender direitinho. Pelo que eu entendi, não é dividindo o salário do síndico, é um salário dividido entre 6 subsíndicos. Ela coloca: moro em um condomínio onde os 2 últimos síndicos fazem a divisão de um salário mínimo para 6 subsíndicos. Isso é legal? Você entendeu, né? Não é o salário do síndico que está sendo dividido para os subsíndicos. Tem o salário do síndico e o síndico decidiu colocar um salário mínimo para ser dividido entre 6 subsíndicos. Muitas vezes acontecem do síndico dividir o salário com o subsíndico, né? A sua remuneração. Isso é muito comum. A assembleia elege o síndico, a assembleia aprova uma remuneração para o síndico e aí depois ele negocia com o subsíndico, dividem ali parte das tarefas e eles fazem um negociado à parte. Parte dessa remuneração fica com o síndico e parte fica com o subsíndico. Isso é muito comum de acontecer, tá? Nos condomínios, muito comum mesmo. E isso pode ser um grande erro. Por quê? Tem 3 coisas que a gente precisa falar sobre esse assunto aqui. O primeiro ponto é: isso está na convenção do condomínio? Essa é a primeira questão. Está na convenção do condomínio? Se tiver, ok. Tá tudo certo. Só tem que fazer acontecer. Se não, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, não está na convenção do condomínio, mas foi aprovado em assembleia. Opa, ok. Não está na convenção, mas foi aprovado em assembleia. Se a assembleia aprovou, tá tudo certo. Por que que tá tudo certo? Porque nas leis federais, nas leis estaduais, municipais, não existe nenhuma outra lei que fale a respeito desse assunto. As leis, elas deixam para que os condomínios tomem esse tipo de decisão.
Então, o condomínio pode colocar na convenção se é uma regra que ele quer para todos os síndicos que entrarem, para qualquer pessoa que assumir o cargo de síndico. Se tiver na convenção, ok, só tem que fazer cumprir. Não está na convenção, a Assembleia pode aprovar. Tem uma ata onde afirma que foi levada essa questão para a Assembleia e a Assembleia aprovou. Não é nem só falar lá nos conhecimentos gerais da Assembleia, não. É aprovar mesmo. Tem que estar no edital de convocação, tem que levar para a Assembleia, colocar o assunto e ter a maioria dos presentes votando. Onde diz o seguinte: aqui tem 6 subsíndicos. Esses 6 subsíndicos terão um salário mínimo rateado entre eles. Foi aprovado em Assembleia? Essa é a segunda questão. Ok, foi aprovado em Assembleia? Perfeito. O síndico vai pagar esse salário mínimo dividido ali para os subsíndicos e ponto, acabou. Agora, vamos a outra questão. Essas são 2, aí vem a terceira. Não está na convenção, não está no regimento interno, mas o síndico e os subsíndicos entraram nesse acordo entre eles. Eles conversaram e entraram nesse acordo. Não está na convenção, não foi aprovado em Assembleia, simplesmente foi uma negociação entre eles. E isso está errado. E isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Primeiro, qualquer condômino que enxergar isso daí pode exigir que devolvam para o caixa do condomínio todos esses meses que foram tirados. Por quê? Porque é ilegal fazer esse tipo de coisa. É como se fosse um furto. O dinheiro do condomínio está lá, bonitinho na conta. Aí o síndico vai, pega aquele valor, divide entre os 6 subsíndicos e pronto. E aí? As pessoas não autorizaram. Então, qualquer condômino que identificar isso pode cobrar do síndico, inclusive. Pode cobrar do síndico, dizer: síndico, é o seguinte, o senhor está dividindo isso aí entre 6 subsíndicos. Onde é que está na convenção que isso aí tem que ser feito? Ah, não está na convenção. Ok, então me mostra uma ata. Onde é que está a ata onde a Assembleia aprovou esse tipo de remuneração? Ah, não teve nenhuma Assembleia, não. É porque os subsíndicos conversaram comigo e eu achei justo fazer isso, porque todos eles trabalham. Todos eles têm um trabalho danado, aqui o condomínio é grande e isso e aquilo. Então, eles conversaram comigo e a gente decidiu fazer dessa forma. Mas olha, não fui só eu não fui eu não. Eles se reuniram, o corpo diretivo todo decidiu, o conselho aprovou, os subsíndicos aceitaram todos. Então, não é algo que eu fiz, não. Foi o corpo diretivo. Tá errado do mesmo jeito, gente. Por quê? Porque o conselho não aprova nada. Corpo diretivo não aprova nada que precise de aprovação. Esse é um caso que precisa de aprovação. Por quê? Porque está mexendo no dinheiro que é de todo mundo. Então, tem que levar para a Assembleia. Não importa, professora, mas nessa Assembleia também não ia adiantar muito não, porque só tinha 5 pessoas na Assembleia. Não importa, tinha 5 pessoas. 3 votaram que sim, pronto, está resolvido. Coloca na ata e pronto, tá aqui, ó. Tinha 5 pessoas na Assembleia, 3 votaram que sim e pronto, tá ali registrado em cartório, tá tudo certo, o síndico vai fazer. Entende? Ainda tem uma quarta questão aí que é muito importante entender nesse processo. Além de ter que devolver todo esse dinheiro para o caixa do condomínio, né? Ou seja, cada subsíndico tem que pegar, fazer a soma ali do que recebeu nesse período
e devolver para o caixa do condomínio, todos eles. Além dessa questão, ainda tem a questão legal de trabalho. Por quê? Porque se essas pessoas cometerem erros, quem é que vai responder, gente? Então, 3 coisas eu trouxe. Primeiro, tá na convenção? Ok, faz acontecer. Segundo, não tá na convenção, mas foi aprovado em assembleia. Ok. Terceira coisa, não foi aprovado em assembleia, também não está na convenção, mas aconteceu. O síndico decidiu tomar essa decisão juntamente com o corpo diretivo e estão fazendo a remuneração. No caso desse condomínio, ela disse que os 2 últimos síndicos, ou seja, vamos entender que cada síndico ficou 2 anos ou 4 anos no mandato, digamos que tenha sido 2 anos, um síndico ficou 2 anos, o outro síndico ficou 2 anos. Ela colocou ali que os 2 últimos síndicos fez isso dentro do condomínio. Pegava um salário mínimo e dividia entre os 6 subsíndicos, né? Então, nessa terceira opção, não está na convenção, não está no edital de convocação, não foi aprovado em assembleia, eles precisam devolver para o caixa do condomínio cada centavo do que foi tirado sem essa autorização. E ainda tem a quarta questão que eu falei, que é a questão das atividades que são feitas e que é uma obrigação do síndico e o síndico passou para esses subsíndicos, né? Então, se é o síndico responsável legal e ele simplesmente decidiu passar para uma outra pessoa, se essa pessoa cometer erros dentro do condomínio, quem vai responder é o síndico. Por quê? Porque é uma atividade inerente do síndico. E como é que a gente faz então para resolver essa questão toda? É simples, leva para a Assembleia decidir. Não está na convenção? Ok, a Assembleia pode tomar essa decisão. Agora, se tiver o contrário lá na convenção, nem a Assembleia resolve. Digamos que lá na convenção está escrito assim, que somente o cargo de síndico é remunerado, que os subsíndicos e o conselho é voluntário. Digamos que lá na convenção está escrito isso. Se tiver escrito isso, nem a Assembleia resolve. Não adianta colocar no edital de convocação e decidir em Assembleia, porque estará indo contra o que diz uma lei maior, que é a convenção. Nesse caso, primeiro tem que alterar a convenção do condomínio. Agora, na convenção não tem falando nada sobre isso? Então, pode-se colocar no edital de convocação, leva-se para a Assembleia, explica-se toda essa situação e pronto, é só votar. Votou? Ok. Votou ali que um salário mínimo será dividido entre 6 subsíndicos, ok, o síndico vai fazer. Só que, além de dividir o salário, é importante também que tenha registrado nessa assembleia quais são as atividades de cada síndico. O que eles vão fazer? Por que é importante, gente? Porque se essa pessoa vier a fazer coisas erradas, é ele que vai responder, não é o síndico. Entende? Vocês têm que entender isso, por quê? Porque é muito comum a gente passar por isso numa assembleia. Então, toda vez que vocês passarem por isso, vocês já vão saber como é que precisa agir. Primeira coisa que vocês vão ver, opa, me dá aí a convenção, deixa eu dar uma olhadinha se tem. Opa, não tem nada na convenção. Isso aqui teve no edital de convocação, tinha isso aqui como item de pauta? Não, não tinha. Então, desculpa, a Assembleia não pode decidir. A Assembleia não pode decidir porque não está na convenção e não tem nada no edital de convocação. Tá certo? E isso acontece até com o síndico profissional. Acontece até com o síndico profissional, só que se ele não sabe dessas informações, ele acaba deixando a Assembleia decidir. E é muito comum também a Assembleia decidir algo que não tem autonomia para decidir, porque lá na convenção está dizendo o contrário. Entende?
É a mesma coisa do 13º salário. Muito síndico pergunta, professora, o síndico tem direito ao 13º salário? Muita gente faz isso e tem práticas, tá? No Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum essa prática. O síndico colocar o 13º salário, receber o 13º salário. Tem muitos lugares onde isso é muito normal. E isso é legal ou é ilegal, né? Depende. Depende de quê? Segue a mesma lógica. Na convenção fala isso? Não, não fala nada. Foi colocado na Assembleia? Nesse caso não precisa nem de um edital de convocação, não precisa nem de convenção. Por quê? Porque a própria Assembleia que elege o síndico, ela pode eleger ou não com essa informação. Então, se o síndico se apresenta em Assembleia e fala, olha, a minha remuneração será 13 parcelas de R$ 1.500 mensais. Olha, o meu trabalho aqui consiste em R$ 1.500 por mês, porém com o 13º salário. Ele falou isso em Assembleia? Falou. A Assembleia aprovou mesmo assim? Aprovou. Então, ótimo. Isso vai estar na ata, registrada em cartório e pronto. O síndico pode fazer todo mês, pode fazer a retirada todo mês, que está tudo certo. Não tem nenhum problema, se a Assembleia concordou. Agora, digamos que a Assembleia não foi falado nada disso na Assembleia. Na Assembleia, ele simplesmente colocou o preço dele. Qual que é a sua remuneração? É R$ 1.500 por mês. Ok, ele foi eleito dessa forma. Não tem nenhuma palavra sobre o 13º salário na ata. Não tem nenhuma palavra sobre isso. Não foi aprovado com essa ressalva aí do síndico. Então, ele está retirando? Está errado. Ele vai ter que devolver para o caixa do condomínio, porque está errado. Não se pode retirar do caixa do condomínio aquilo que não se tem autorização para tirar, porque isso é furto. Isso é para todas as situações. Não importa se é para o 13º salário, não importa se é um extra para pagar o combustível do síndico. Ah, professora, mas aqui o síndico ele tem que fazer tudo pelo condomínio porque não tem isso, não tem aquilo. Então, uma vez por mês, eu coloco um tanque de combustível no meu carro por conta do condomínio. Ok, tá tudo certo. Foi aprovado em assembleia? Ah, não, professora, não foi, mas o conselho aprovou. Eu levei isso para o conselho porque estava complicado aqui, professora. Eu estava tirando do meu bolso. E eu nem recebo salário, eu nem recebo remuneração, eu só tenho a isenção da taxa do condomínio. E aí eu levei para o conselho aprovou, e aí eu estou fazendo. Está errado. Do mesmo jeito. A questão não é se você merece ou se você não merece. A questão é que a Assembleia não aprovou. Então, gente, toda e qualquer situação, você precisa saber disso. Tá na convenção? Não tá. Tava no edital de convocação, foi levado para a Assembleia decidiu, então pode fazer. Não tem nada disso, então não pode fazer. Não pode colocar um tanque por mês no seu carro, não pode tirar um pagamento extra para o síndico que não foi aprovado em Assembleia, não pode pagar os conselheiros, não pode dividir a tua remuneração com o subsíndico e colocar tarefas para ele, não pode nada disso. Ah, professora, mas eu estou tirando do meu, eu não estou tirando do condomínio. O valor que foi aprovado para mim, eu estou dividindo com o subsíndico. Então, eu não tenho que devolver nada para o caixa do condomínio. Ok, você está correto. Você não tem que devolver para o condomínio porque não está sendo tirado nada além do que foi aprovado para você. Porém, você continua em risco do mesmo jeito. Por quê? Porque foi você o eleito em assembleia. Só que você está terceirizando algumas das suas obrigações para o subsíndico porque vocês negociaram entre si.
olha, você vai ficar com isso, com isso e com isso, e eu vou ficar com isso, com isso e com isso, e a gente divide a remuneração. Se o subsíndico fizer coisas erradas naquelas tarefas que eram obrigação sua, é você que vai responder. Por quê? Porque você é o síndico eleito em assembleia. É simples assim. Então, qual é a solução? Professora, então qual é a solução? Aqui no meu condomínio é desse jeito. Eu e o meu subsíndico, a gente trabalha igual, professora. Então eu achei justo dividir a minha remuneração com ele. O que é correto então eu fazer? O que é correto é levar para a assembleia. E aí você chega na assembleia e fala, coloca no edital para poder arrumar essa situação e leva numa próxima assembleia. E o que vai falar na assembleia? Vai dizer, pessoal, eu quero só que vocês aprovem o seguinte, eu e o subsíndico, a gente conversou e achamos justo dividir a minha remuneração. Por quê? Porque ele trabalha tanto quanto eu. Na segunda, quarta e sexta, eu trabalho o dia inteiro lá fora e ele está aqui no condomínio. Então, nesses dias, quem está assumindo o condomínio é ele. Ou então, tal coisa e tal coisa, ele está cuidando disso, daquilo. Então, a gente resolveu separar dessa forma. Ele está ficando com isso, com isso e com isso. Eu estou ficando com isso, com isso e com isso. E a gente só queria legalizar em assembleia para que cada um assuma as responsabilidades do que está sendo feito. Ou então, sei lá, até o dia 15 sou eu que estou cuidando do condomínio. Do dia 16 ao dia 30 é ele que está cuidando. Gente, não importa qual é a negociação de vocês. O que importa é que seja levado para a assembleia. A assembleia aprovou, está tudo certo. Outra questão. Professora, nos dias que eu viajo, todo ano, eu viajo bastante, mas todo ano eu tiro pelo menos 30 dias para visitar minha filha lá na Austrália. Então, durante 30 dias que eu vou, todo ano, o subsíndico fica no meu lugar. Mas isso, professora, já acontece há muito tempo. Mesmo nessas situações, você precisa levar para a assembleia antes. Mas, professora, todo mundo sabe. Eu passo o mês inteirinho fora. Eu passo o mês inteirinho lá na Austrália visitando a minha filha. Nesse período, quem assume o condomínio é o subsíndico. Ok, ainda assim, você precisa levar com antecedência para a assembleia. Para quê? Para que nesse período o subsíndico assuma e também receba, né? Porque aquilo que era para você é justo que seja passado para o subsíndico nesse período, porque a responsabilidade será do subsíndico e não sua. Mas a Assembleia sabe disso. Assembleia, olha, como é do costume, como todo mundo já sabe, eu quero dizer para vocês que todo ano eu tiro 30 dias para estar na Austrália com a minha filha. Então, eu quero aprovar em Assembleia que, só dizer para vocês, para que consta em ata, que eu já conversei com o subsíndico, já está tudo certo, no mês tal, ele vai ficar no condomínio como síndico. E aí todas as atividades serão por conta dele e eu só queria deixar isso registrado em ata. Aprovou? Aprovou, está registrado em ata, pronto, você pode viajar tranquilo. Tranquilo, porque é o subsíndico que estará no seu lugar. A Assembleia retirou os poderes de você, colocou os poderes no subsíndico durante aquele período. E pronto, você vai viajar tranquilo, tranquila. É simples, gente. É simples. Inclusive, deve-se estar na previsão orçamentária. Se for um custo extra, sim. Senão, não há necessidade, né? No caso da divisão aqui, não há necessidade. Mas, se vai ratear, né? Como a pergunta da pessoa ali, vai pegar um salário mínimo e vai ratear entre os 6 subsíndicos? Sim, tem que estar na previsão orçamentária. Por quê? Porque senão vai prejudicar o caixa do condomínio. Vai tirar todo mês R$1.000 para poder... R$1.000 não, um salário mínimo, né? 1.500 e pouco, né? 1.600 e pouco, 1.600 e pouquinho. Vai prejudicar o caixa do condomínio. Então é preciso
que inclua isso aí na previsão orçamentária para não impactar as contas fixas do condomínio, já que vai ser algo mensal. A questão é que tem muito síndico agindo por conta própria e fazendo o que não tem autonomia para fazer. Muitas vezes por excesso de confiança, muitas vezes porque simplesmente acha que está certo. E tem que tomar cuidado com isso, porque qualquer condômino, não precisa que todo mundo peça não, qualquer condômino que identificar essa situação e for buscar e não encontrar na convenção, não encontrar nenhuma ata provando, qualquer condômino pode exigir, inclusive juridicamente, que você devolva tudo para o caixa do condomínio. E aí não importa o quanto você trabalhou nesse período. Se não tinha autorização para tirar e tirou, tá errado, vai ter que devolver para o caixa do condomínio. E sorte sua se a pessoa exigir apenas que você devolva para o condomínio, porque além disso pode colocar uma denúncia em cima de você. Vocês entendem, gente, que isso não é besteira? Tem tanta gente que faz isso que parece besteira o que eu estou falando. Mas é legal? Não é. Por que muita gente ainda faz? Porque a maioria dos condomínios não faz nada por isso. Mesmo quem sabe não faz nada. No meu condomínio não tem subsíndico. Essa autorização pode ser dada a uma conselheira em assembleia? Sim, pode. Pode ser dado para qualquer pessoa. Inclusive está lá no Código Civil. A Assembleia pode pegar e transferir esse poder, né? A Assembleia tem esse poder de tirar o poder de você e transferir para outra pessoa. Então, sim, pode passar para a conselheira. Poxa, professora, eu vou viajar no mês, nós estamos em abril. No mês de julho eu vou viajar, professora, mas eu só vou passar 15 dias fora. Ok, é uma escolha sua, mas já que você já sabe que vai viajar em julho, poxa, não custa nada. Você já tem uma pessoa que vai ficar no seu lugar? Leva para a Assembleia e aprova. Fala, pessoal, no mês de julho eu já comprei a passagem, eu vou passar 15 dias viajando e eu já conversei com a minha conselheira, fulana de tal, e ela vai ficar no meu lugar durante esse período. Eu só queria registrar isso em ata, quero que a Assembleia saiba. Por quê? Porque nesse período de 15 dias, ela vai assumir o condomínio, ela vai responder pelo condomínio e, inclusive, ela vai receber a metade da remuneração que era para o síndico. Por quê? Porque ela vai estar assumindo o condomínio. Então, tá tudo certo para vocês? Aprovam? Aprovam. Pronto, tá em ata, você vai viajar tranquila. Não precisa ficar desesperada ali com o telefone o tempo inteiro, não consegue nem curtir a viagem, porque está o tempo inteiro trabalhando. Não, passa com antecedência, conversa com a pessoa, mostra o que é importante, deixa a manutenção em dia. Faz a lista ali de prestadores de serviço, passa antes. Vocês entendem que muitas vezes a gente vive em apuros. Não é porque o cargo de síndico é assim, é porque você não se planeja para isso. É simples assim. Eu tenho um monte de aluno que é síndico profissional que viaja com frequência, viaja. Ah, professor, e no caso de síndico profissional, o que faz? Se você é um síndico profissional e você tem CNPJ, você pode deixar uma outra pessoa representando o seu CNPJ enquanto você viaja, alguém da sua equipe. Aí sim, você viaja tranquilo. Não precisa ficar desesperado lá do outro lado. Meu Deus, e se acontecer de pegar um incêndio no condomínio? E se acontecer de estourar um cano? E se acontecer de tal coisa, o que eu faço? Tá tudo certo, porque você trabalhou com planejamento. Você levou para a Assembleia, você deixou outra pessoa no seu lugar. E tá tudo certo durante esse período. Quem está responsável e quem vai resolver é a outra pessoa. Você está curtindo sua praia.
curtindo a Disney, curtindo a Austrália. Você está viajando tranquilo? Meu povo, o síndico não é escravo, não. Às vezes ele vive como escravo porque ele quer, porque ele não se planeja para isso. Porque não se planeja para isso. Basta trabalhar com planejamento. É por isso que eu falo o tempo todo. Síndico é cargo. Síndico profissional é modelo de negócio. Como modelo de negócio, você tem que ter todo esse tipo de conhecimento para que você tenha qualidade de vida. Isso combina com planejamento, combina com trabalho feito, com processo, com manutenção preventiva. E aí você fica tranquilo, tranquila. Então, só concluindo aqui a resposta da querida aqui que deixou para mim, ela colocou, isso é legal? Acho que eu respondi para você. É você que tem que ver se é legal. Está na convenção? Foi registrado em ata, né? Foi aprovado em assembleia? Então é legal. Não tem nada disso? Então não é legal. Teve uma aluna minha que ela foi eleita num condomínio, que aliás, ainda nesse assunto, mas é algo interessante também, ela foi eleita num condomínio onde ela ficaria no mandato tampão, né? Para quem não entende o que é mandato tampão, é um complemento de mandato, né? Eu fui eleita para ficar de março de 2026 a março de 2028. Só que no meio desse período eu renunciei ao cargo ou eu fui destituído e aí outra pessoa vai completar o meu mandato, né? Ou seja, vou ser eleito e vou ficar no condomínio até o período da AGO e ali vou passar por uma nova assembleia. Então isso é mandato tampão, né? A pessoa vai assumir somente naquele período. E foi o caso dela. Ela foi eleita para assumir um mandato tampão, para concluir o mandato de uma outra pessoa. Só que nesse negócio aí de ser eleita em assembleia, o condomínio fez algo com ela que parecia que ela era uma pessoa de CLT. Trouxe um contrato cheio de cláusulas, onde ela não tinha autonomia para mexer em R$1 da caixa do caixa do condomínio sem autorização dos conselheiros. E mais um monte de coisas absurdas lá, que o conselho era como se o conselho fosse, se ela fosse subordinada ao conselho. Ela só fazia aquilo que o conselho autorizava. E ela aceitou. Gente, fala sério. Você é síndico profissional, você vai para um condomínio e passa por uma situação dessa, você precisa dizer não. Por que não? Porque você não vai conseguir fazer nada. Porque você vai correr riscos. Porque você será obrigado a fazer o que o conselho te diz para fazer e não vai poder fazer aquilo que o conselho não diz para você fazer. E aí? Como é que fica o seu nome? Como é que fica a experiência que você deixa num condomínio desse? É uma experiência horrível, porque você não pode ser você não pode fazer gestão, você não pode fazer o que você sabe que tem que fazer. Por quê? Porque você está amarrado pelo conselho. Não aceita esse tipo de coisa. E aí, aconteceu tudo isso, né? E ela não podia fazer nada. Chegou um momento, sabe o que ela fez? Tinha um monte de lâmpada queimada e estava escuro no local lá e os moradores começando a reclamar. Vocês acreditam que nem isso o conselho não autorizou ela a comprar? Eram algumas lâmpadas de LED que tinham que comprar porque o povo estava reclamando e com razão, né? Todo mundo paga taxa de condomínio, que é no mínimo que tenha claridade, né?
e estava escuro e o povo reclamando e ela pedindo para o conselho não autorizou, falou não. O que a gente vai fazer nesse período é somente o que for obrigatório, aquilo que for realmente necessário. Isso aí não é necessário, tem uma lâmpada ali, tem outra ali ainda. Então, não há necessidade ainda disso daí. Se é reclamação fútil, não vai fazer. Sabe o que ela fez? Ela comprou do próprio bolso. Ah, gente, fala sério, né? Comprou do próprio bolso para poder resolver um problema que os moradores estavam reclamando. Ela não queria deixar uma experiência ruim, não queria deixar um legado ruim, ser mal falada pelos moradores, e o conselho não permitia que ela comprasse. Ela foi lá e comprou do próprio bolso. Aí eu falei para ela, muito bonito. E aí? Até que ponto um condomínio desse vale a pena você ficar? Só para dizer que você é síndico desse condomínio? Qual é a experiência que você vai entregar nesse condomínio? Qual é? Isso vai somar para você ou vai diminuir? Isso vai ser bom para você ou vai ser ruim? Gente, vai ser ruim. Ah, professora, mas o valor é legal que eu vou receber lá todo mês. Bom, é uma escolha sua. É uma escolha sua. Se você acha que vale a pena ganhar para ser tratado como um funcionário, sendo que você não é funcionário, é uma questão sua. Entende? Para mim, não vale a pena. Porque vale muito mais a pena a experiência que você deixa no condomínio, o seu nome, o seu legado. Por quê? Porque a partir disso aí, você pode conseguir muitos outros condomínios ou não. Vocês entendem que hoje a mesma pessoa que é dono de um apartamento aqui também é dono de um apartamento em outro condomínio, em outro. Aí você chega em outro condomínio que tem o mesmo dono daqui, onde você entrega uma experiência terrível, porque o conselho não te permite fazer nada. Você é aquele síndico que está ali só para pagar a conta, só para apagar incêndio, porque você só pode agir quando o incêndio já está ali. Aí o síndico está lá em outro lugar, você se apresenta em outra assembleia, aí tem um morador daqui. Ele vai dizer, não, Deus me livre, esse síndico aí, Lá no outro condomínio onde ele é síndico, ele não faz nada. Até lâmpadas lá são queimadas e fica no escuro, porque nem lâmpada ele corrige, nem lâmpada queimada ele corrige. Você está entendendo? Isso pode custar caro para você. Você pode deixar de pegar outros clientes maravilhosos por causa de uma experiência terrível que você entregou aqui. Ah, mas eu não fiz aqui porque eu não podia fazer. Os moradores sabem. Não, você está errado. Você está querendo jogar a tua responsabilidade para cima dos outros? Você está querendo culpar o conselho? Quem é o culpado dessa história? Não é o conselho, não é o condomínio, é você. Eles têm as exigências deles. Você já sabe que está errado. Se você sabe que está errado, deixa eles com outras pessoas. Cai fora, vai buscar um outro lugar. Entende? Você não é CLT. Você não tem direito de CLT. Por que você vai aceitar ter deveres de CLT? Porque o síndico não é subordinado a ninguém. O síndico é subordinado às leis e às decisões da Assembleia. Fora isso, não existe subordinação. Agora, se você aceitou isso em Assembleia, se você aceitou que nesse condomínio tinha um contrato, que nesse condomínio os conselheiros iriam permitir ou não o que você ia fazer, você aceitou isso em Assembleia. Se aceitou, pronto. Se você aceitou, você vai ter que cumprir. Aí de quem é o erro? É deles? Não, é seu, porque você aceitou. No meu condomínio não tem subsíndico. Essas autorizações podem ser dadas ao conselheiro em assembleia, eu já respondi essa. Por isso, é importante a previsão orçamentária para ter caixa para manutenção, sem autorização.
A manutenção, ela faz parte do seu planejamento. E se você tem um bom planejamento, você vai saber fazer uma boa previsão orçamentária, né? Certo, queridos? Achei muito importante trazer esse assunto para vocês, porque acontece demais. Tem uma outra questão também, ainda falando sobre isso, né? Sobre autorização, sobre o que é correto fazer, sobre o que não é correto fazer. Tem a outra questão de síndico profissional. Professora, eu recebi um convite de um condomínio onde colocou que é um salário mínimo só que eles pagam. Por quê? Não, porque eles só pagam assim. Entra síndico, sai síndico, eles só pagam um salário mínimo. Mas é um condomínio grande, professora. Aí é você que escolhe. Por quê? Porque se tiver na convenção que só se paga um salário mínimo, cai fora desse condomínio. Porque ou você aceita receber um salário mínimo, ou você não aceita ser síndico desse condomínio. Porque a Assembleia não tem autonomia para mudar. Por mais que você receba, por mais que você faça uma apresentação maravilhosa e a Assembleia queira te pagar mais do que isso, se outra pessoa questionar, ela vai ganhar. Por quê? Porque está na convenção. Se lá na convenção está dizendo que o síndico é voluntário, o síndico tem que ser voluntário. Professora, mas essa convenção ela é antiga. Ok, ainda assim ela é válida. Por quê? Nesse caso ela é válida. Por quê? Porque as leis federais não falam nada a respeito disso. Elas trazem essa autonomia para o condomínio. E o condomínio exerceu essa autonomia colocando na convenção. Tem que ser respeitado. Ponto. A única forma de mudar isso é mudando a convenção. Professora, mas eu sou eleita no condomínio onde lá na convenção está dizendo que o síndico é voluntário e eu recebo um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 mil reais. Ok, existe de tudo nesse Brasil, mas que está errado, está errado. Está errado. Digamos que tenha um grupo de condôminos que entende que isso está errado e entra com processo, entra com ação judicial. O juiz vai analisar tudo isso. A primeira coisa que ele vai pedir vai ser a convenção do condomínio. E aí ele vai olhar na convenção e lá na convenção está dizendo o cargo de síndico é voluntário. E tem um mandato inteiro que o síndico está recebendo. Está errado. É bem possível que esse juiz, não sei o que ele vai fazer, vai ter que avaliar aquilo ali. Mas existe jurisprudência onde o condomínio teve problema sério com relação a isso. É complicado, gente. Lei é lei, a gente precisa seguir. É claro que as pessoas não fazem isso, na maioria das vezes. É por isso que continuam fazendo errado. Professora, aqui a gente remunera o síndico, mas lá na convenção está dizendo que é voluntário, mas assim, é muito difícil alterar a convenção, professora. Então, nunca teve nenhum problema. Ok, nunca teve nenhum problema porque ninguém nunca reclamou. Porque ninguém nunca entrou na justiça com relação a isso. Entende? Esse é o problema. A gente age dessa forma porque nunca teve reclamação. Ninguém nunca falou nada, então tá tudo certo. Toma cuidado com isso, gente. Lá na convenção, qual é o poder que a convenção tem? Tudo aquilo que não está nas leis superiores pode estar na convenção. E tudo aquilo que não está nas leis superiores e nem está na convenção pode ser decidido em assembleia. O contrário também acontece. Se já está decidido lá nas leis superiores, a Assembleia não tem autonomia para mudar isso. É só prestar atenção nisso aí, né? Professora, na minha convenção está dizendo que o síndico tem que ser morador, que não aceita síndico profissional. Ok,
De quanto tempo é essa convenção? Ah, professora, minha convenção é super antiga. É de 1900 e bolinha. Ok. Então, nesse caso, o que vocês precisam fazer? Atualizar a convenção. Por quê? Porque em 2002, o Código Civil alterou a cláusula onde dava poder para a convenção eleger o síndico, né? A lei anterior, a lei de 64, dizia que o síndico deveria ser eleito na forma prevista pela convenção. Ou seja, só existia o síndico morador, porque todas as convenções diziam que o síndico tinha que ser condômino. Só que em 2002, o Código Civil alterou essa cláusula e passou a dizer: a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino. Ou seja, tirou a autonomia da convenção de limitar isso aí. A partir de então, o condomínio é livre para fazer essa escolha. Ah, mas na convenção está dizendo isso. Ainda assim, mesmo que na sua convenção está dizendo que o síndico tem que ser morador, nesse caso, a convenção ela está inferior ao Código Civil, que é uma lei federal. A lei federal ela serve para todos os condomínios do Brasil, ou seja, ela está acima. Então, nesses casos, a gente pode ir pela lei superior. Ainda assim, tem advogado que ainda bate que, mesmo a convenção sendo antiga, ela tem o poder de decidir isso daqui. Mas a grande maioria já entende que não. Se está escrito na lei superior, o que vale é o que está na lei superior, independente da data da convenção. O Código Civil diz que a Assembleia poderá, que a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino. Ponto. Ponto. Então, independente de qualquer convenção, qualquer condomínio pode eleger um síndico externo. Vocês entendem essa diferença? Por quê? Porque está na lei federal. E a lei federal serve para todos os condomínios do Brasil. A convenção, ela serve para aquele único condomínio. Então, tudo que não está nas leis federais pode constar na convenção. A convenção tem o poder para poder decidir qualquer coisa, entende? Desde que essa coisa não esteja já decidido nas leis federais. Certo, meu povo? É importante saber disso. Muito síndico deixa de ser eleito por aí porque na convenção está dizendo que não pode. É só levar para eles o que diz a lei federal, mostrar, apresentar, argumentar. E aí eles vão entender. Tá certo? Qual o real papel do subsíndico? O real papel do subsíndico é assumir o condomínio na ausência do síndico. É esse o papel do subsíndico. Só e somente só. O subsíndico, ele atua, ele deve estar presente, Ele deve conhecer a gestão do condomínio, mas ele não deve ter nenhuma atividade além disso. Por quê? Porque quando o síndico se ausenta, o subsíndico assume o papel de síndico, assume o lugar do síndico. É igual o copiloto, entende? Todo avião tem o piloto e tem o copiloto. Por quê? Porque o piloto é aquele que leva o avião do ponto A ao ponto B. E se Deus o livre, acontecer alguma coisa com o piloto, aí tem o copiloto que vai assumir o comando ali do avião e vai continuar o trajeto. Se o piloto estiver bem a viagem inteira, o copiloto geralmente não faz nada. Ele vai tomar um café, ele vai pegar um café, ele vai ficar ali do lado fazendo tal coisa, conversando, mas o papel dele é sentar ali e assumir no caso de necessidade. O subsíndico é a mesma coisa. O síndico assume em caso de necessidade. Fora isso, ele não precisa
nem existir. Tanto é que as leis federais não têm subsíndico. Não tem. Somente a convenção. Hoje em dia tem muito condomínio que nem tem mais subsíndico. Principalmente quando tem um síndico profissional. Na maioria não tem mais. Certo? As responsabilidades do subsíndico será dele quando estiver no lugar do síndico, será responsabilidade de síndico se ele estiver no lugar de síndico. Então, por exemplo, você vai viajar 15 dias. Durante os 15 dias, o subsíndico vai ser síndico. Vai ficar ocupando o lugar do síndico. Então, ele vai responder como síndico e vai receber como síndico. Aqueles 15 dias que ele está atuando no seu lugar, a metade ali da sua remuneração vai para ele. E naquele período ele assume como síndico e ele responde pelas coisas que ele fez. Por isso que eu falei para vocês toda essa questão da aprovação em assembleia. Faça as coisas com antecedência. Leva para a assembleia, aprove em assembleia, meu povo. Faça bonitinho, para que você não tenha preocupações desnecessárias. Tá certo? Ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna minha muito querida, que ela até colocou, acho que não está aqui para eu poder ler para vocês. Ela falou assim: professora, compartilha com os nossos colegas do curso, principalmente com os da mentoria, os meus resultados. Aí ela colocou, olha, no meu condomínio hoje eu ganho X, ganho mais Y aqui da isenção da taxa de condomínio, e no meu segundo condomínio eu ganho isso, hoje eu estou ganhando 7 mil e poucos reais. Aí ela falou, olha, eu já estou com o terceiro condomínio em vista, e no terceiro condomínio, daqui a pouquinho, a minha renda já vai passar de 10 mil reais. Aí eu falei, uau, que incrível. Há um ano atrás, exatamente em março, eu perguntei para ela, quanto tempo tem isso? Ela falou, um ano. Foi em março de 2025 a março, ou é abril? Acho que é março. De março de 2025 a março de 2026, eu consegui essa renda de 7 mil reais como síndica profissional. E detalhe, há um ano atrás ela estava começando do absoluto zero. Ela trabalhava no mercado de escolas, né, de coordenação escolar, e ela foi demitida aos 48 anos de idade e estava desempregada. Há um ano atrás ela estava desempregada. E hoje, um ano depois, ela está tirando 7 mil reais com 2 condomínios. 2. Ela está indo para o terceiro agora. Com o terceiro condomínio, ela vai passar de 10 mil reais por mês. Aí ela falou, olha, eu achei bacana vir aqui para compartilhar com você, para você colocar lá no grupo para motivá-los, porque um ano mudou completamente a minha vida e eu estou muito feliz. Falei, ai gente, que delícia receber esse tipo de depoimento, né? É por isso que eu venho aqui falar para você. Se você ainda não está prosperando como síndico profissional, avalia. Porque está acontecendo alguma coisa, o que que é? O que está acontecendo? O que está te impedindo de prosperar como síndico profissional? O mercado é maravilhoso. Eu tenho muitas e muitas e muitas provas que dentro de um ano você pode estar tirando aí 6, 8, 10, 12 mil reais por mês e fazendo um trabalho incrível, um trabalho que gera transformação na vida das pessoas e também nos patrimônios, né, das pessoas. É um trabalho que traz propósito, que traz alegria. Eu sou feliz demais fazendo esse trabalho e é por isso que eu transbordo aqui na vida de vocês, tá certo? E se eu puder ajudá-los, estarei à disposição.